Oi, deixa eu conversar com você. Preciso contar a história de uma frustração minha, agora recente. É, assim, as coisas acontecem e para mostrar de fato o tamanho da minha imperfeição, o quanto eu me frustro com as coisas, mas vou encontrando e tentando encontrar o meu caminho. As pessoas, embora eu tente e busque ao espiritismo, né? Nós não temos pessoas perfeitas, muito pelo contrário, nós temos construções, né? E eu tento enxergar as coisas de uma forma boa, mas longe de mim, né, conseguir totalmente isso. E acho que no geral é assim para a maioria das pessoas, se não todas. Agora, recentemente, eu queria. Tem um morador de rua, mora próximo da minha, né? Vive ali próximo da minha residência, que eu acabei levando uma marmita para ele, e era uma pessoa extremamente espirituosa mesmo, sem falar de religião. Era uma pessoa que me trazia muitas lições, né? Me trouxe, nas vezes que eu encontrei ele, algumas lições espíritas, mesmo sem falar de espiritismo em si, mesmo sem falar, né, de religião, de catolicismo, nenhuma religião. Mas ele me trouxe muitas lições. E dentro disso, eu gostaria muito de levar isso para as minhas filhas. Então aí eu tive a ideia, falei, poxa, vou pegar aqui uma marmita, né? Vou pegar, né, que eu às vezes que eu encontrei ele foi fazendo essa doação de marmita. E aí eu peguei a marmita, peguei um pacote de ração, falei, vou levar para as minhas filhas poderem fazer esse ato que eu fiz e que me traz tanta recompensa, né, em termos de amor, de carinho, né? Eu queria que elas começassem a ter contato com isso também. Chegando lá, o homem estava dormindo. Falei, poxa, não vou acordar ele, obviamente, né? Deixei o lanche, deixei a ração. Falei, poxa, já deu errado, mas tudo bem, vamos seguir. Aí, quando fui pro carro, olhei e falei, vou levar minha filha no parquinho aqui na praça. Nessa que eu fui levá-la, o restante da minha família falou assim, a gente vai ficar no carro, dá a chave. Eu falei, entreguei a chave e fui. E aí, nessa que eu voltei, fiquei uns 10 minutos no máximo no parquinho. Quando eu voltei, minha esposa estavam no carro com o ar-condicionado ligado, carregando o celular e com o carro desligado. O que ocorreu? Acabou a bateria, fiquei sem bateria, arriou a bateria do carro, o carro não ligava. Então, sim, baita frustração, né? Falei, poxa, eu aqui vindo, né, tentar colocar minha filha, né, minhas filhas num caminho ali de caridade, de bondade, e de repente dá um problema no carro. O rapaz, que eu imaginei que poderia ser uma lição para elas, estava dormindo. Então, puxa vida, tudo dando errado. E aí fiquei muito frustrado na hora, assim, muito nervoso, inclusive. Acabei tentando não explodir com essa situação, mas o que mais me incomodava era isso. Eu falei, poxa, tudo deu errado, pô, minha intenção era tão boa e tudo deu errado. E aí, na sequência, no dia seguinte, meu cachorro também sofreu um acidente lá com um anzol de pesca, eu indo trabalhar. E aí eu voltei para poder socorrê-lo, né, para poder levá-lo no veterinário. Na realidade, voltei pensando em se eu podia tentar resolver isso também, né, de uma forma rápida. Não consegui, teve que ir pro veterinário, teve que fazer vários procedimentos, passei o dia com isso e com ele. E aí eu pensando, poxa vida, né, caramba, será que é porque eu tô no inferno astral, né, tá próximo do aniversário, e a gente lutando para ser melhor, e tantas dificuldades chegando, né, não só essas, tem outras também. E você fica se policiando, fala, poxa, o que eu tô fazendo de errado, né? Não que eu não tenha coisas erradas, né? Eu tenho muitas falhas que eu reconheço e luto.
E tenho inclusive falhas que eu desejo continuar. Às vezes você tem uma falha que você gosta, que você considera uma falha, que você considera errado. Por exemplo, sei lá, tem gente que faz uso de álcool, droga, não é o meu caso, mas a pessoa às vezes faz aquilo, considera errado, mas quer aquilo na vida dela, ela não quer se livrar daquilo. E acho que todos temos algum pecado, algum erro que a gente de fato não tá afim de se livrar. A gente olha para Deus e fala, poxa, eu sei que acho, né, que isso não é errado. Aí você se pergunta, fala, pô, Deus, né, você não pergunta para ele, mas você fica perguntando, pô, será que é muito errado mesmo? Pô, será que não dá para mim compensar isso de outro jeito, né? Eu falho aqui, compenso ali e tal. E me trouxe essas reflexões, né, de tipo, o que eu tô fazendo de errado, né? Onde eu tô insistindo no erro. E às vezes nem é isso, né? Às vezes não é essa a questão. Aí no dia seguinte eu fazendo algumas pesquisas com relação aos vídeos, né, que eu tô querendo fazer, tô fazendo e tô publicando. Tive apareceu lá no YouTube inspirações. Aí nas inspirações apareceu Edivaldo Franco, Chico Xavier, apareceu palestras, música gospel. Aí eu falei, aí apareceu palestra Edivaldo, ou palestra Divaldo, né? E aí eu falei, poxa, eu vou ver mais, né? De repente eu faço alguns cortes das palestras dele, né? Porque o pessoal tá procurando isso. Divulgo o canal dele, vamos ver como que é isso, né? Como que é o Divaldo, porque eu tenho muito mais conhecimento, né? E pesquiso muito mais a parte de Chico, né? Porque eu sou aqui de São Paulo, frequento Perseverança, então vou ver mais, né? Aí comecei a assistir o filme, né? Do Divaldo. E você vê como as coisas vêm, né? Vêm para você. Comecei a assistir o filme, chorei em alguns momentos. Me trouxe muitas lições mesmo, aquele filme. E é engraçado que tem muitas frases, né, que tem no filme, que eu falei, meu, como eu penso. Parece que é a minha mente sendo materializada ali naquela informação, né? Eu penso dessa forma. Aí eu até me peguei pensando, falei, pô, mas será que esse pensamento de fato é meu, né? Eu achava que era meu. De repente já foram ensinamentos, né? Mas até então na minha cabeça era um pensamento meu. Agora eu já tenho minha dúvida se esse pensamento realmente é meu, ou se ele de fato tinha que ser aprendido por mim. E assim, tem outra coisa também. Tem muitas coisas que às vezes você sabe, mas você não pratica, né? Você sabe o que é certo e errado, nem por isso te impede de fazer algo errado, né? Então tem várias lições que às vezes você já até considera saber, mas você não está praticando ela. E nesse filme eu tive um encontro com várias informações e tive o exemplo, né, das falhas de Divaldo até conseguir de fato, né? Eu acho que talvez ele não falaria que ele conseguiu, e sim que ele pratica todos os dias, né? Muito provavelmente. E acho que é isso, né? A gente continuar lutando, né? Não se policiar muito com relação ao que você falhou, né? O que você errou, né? Ou que você tem que pagar, e sim apenas continuar fazendo o melhor no dia seguinte, no posterior e tal. E não se preocupar com o erro, não se martirizar pelo erro que passou, não significa repeti-lo no dia seguinte, né? Então, que aí, não, então não preciso me arrepender pelo erro que eu cometi, hoje eu cometi de novo e tá tudo bem e tal. Não, pelo menos busque, né? Você melhorar. Às vezes você vai conseguir, às vezes você não vai conseguir, às vezes o erro vai voltar. A gente sabe que muitas coisas ficam ali martelando na cabeça e tal.
E assim, procure a Deus, deixe que Ele faça e Ele vai te mostrar. Eu fiz um link muito forte dessa situação que eu passei, do quanto eu estava, né, desanimado e pensando, pô, onde eu tô errando e o que eu posso ser melhor, e poxa, tem falhas aqui que eu posso manter, né? Com o filme. O filme fez pensar muito sobre os martírios também, né? O que Divaldo sofreu para chegar onde ele chegou, e os feitos dele, cara, são assim impensáveis para um ser humano, inatingíveis, é de uma grandiosidade absurda, que não dá nem pra gente prospectar, sabe? Não dá pra pensar que alguém vai ter tal tamanho, né, de, de ações boas, de reflexo nas outras pessoas dessas ações, né? Isso realmente é uma carga muito difícil. E você também se manter humilde, né, num caminho do bem com relação a tantas vaidades, né, que vão te tomar no decorrer desse caminho, porque é muito fácil você se entregar à vaidade quando você é uma boa pessoa, né, quando você é uma pessoa admirada, quando você tem atenção ali alheia e tal. A gente tem casos de grandes espíritas, de grandes pessoas, de grandes almas aí muito caridosas que se entregam a isso, né? Então, eu acho que é isso. Grande parte da minha frustração passou. Não cheguei a manter ódio e tal, mas fiquei pensando nisso, onde eu estava errando e onde eu poderia melhorar, o que eu tinha que cessar, o que eu tenho que cessar. E eu acho que eu comecei a fazer os vídeos um pouco por conta disso, assim, porque é, eu não sou uma pessoa perfeita ou um exemplo a ser seguido. Eu sou uma pessoa falha lutando contra os meus problemas. E acho que isso talvez faça as pessoas se identificar um pouco mais, né? Que não é a perfeição, é só uma tentativa de ser melhor todos os dias. Nem quer dizer que eu tenho êxito nisso. Muitas vezes eu cometo alguns vacilos e falo, puxa vida, por que me entreguei tão fácil a uma perca de paciência, a uma estresse, a dar uma patada na pessoa, seja ela minha filha, minhas filhas, meu filho. Por que eu me entreguei a esse nervosismo, né? Estresse esse que muitas vezes eu falo, poxa, as pessoas não devem ser assim, você não pode fazer assim, pô, tenha mais calma, tal. E na minha vida mesmo eu acabo entregando. Então faz eu não julgar tanto as falhas das pessoas, né? Porque eu sei quais são as minhas. Então entende que eu acho que as pessoas em suas essências são muito mais boas do que ruins. O mundo não é um lugar ruim. Eu não vejo ele como um lugar ruim, como é feito na mídia, na sociedade, né? Não vejo isso. Eu passei por uma igreja agora de manhã, 6h20 da manhã. A igreja na Guilherme Cotti, ela estava cheia, estava tendo lá um culto e tal, né? E ela estava cheia, estava tendo a missa, né? E ela estava cheia logo pela manhã. E não é quarta-feira de cinza, né? Já passou o carnaval, passou tudo, e ela estava lá cheia de pessoas orando. Essas pessoas no seu dia a dia vão ter falhas, vão acabar magoando alguém, vão acabar machucando alguém, mas eu acho que elas não saem de casa para ferir alguém. Isso acontece num acidente mesmo. Então, eu acho que as pessoas e o mundo é essencialmente bom em sua maioria. A gente dá muito valor para essa minoria e se entrega e deixa às vezes tomar conta, mas não é assim. A maioria é bom. Então, era isso que eu queria dizer, que todos nós temos as nossas falhas, eu tenho vários vacilos, luto contra ele todos os dias, e que mesmo assim,
se você olhar para as pessoas, né, ao seu redor e pensar bem nelas, você vai ver que a maioria delas não são pessoas que estão mal intencionadas, que estão buscando mal, que estão buscando causar dor a outra pessoa. Muitas vezes isso é um acidente de percurso. Tem pessoas que você tem ranço e tal, que você, né, tem menos apreço, mas até o que causou isso muitas vezes é um acidente de percurso, é um desgaste do dia a dia. Se você olhar para essa pessoa na essência dela, você vai falar: poxa, não é uma pessoa desprezível, não é uma pessoa maléfica, não é uma pessoa que realmente está tentando fazer um mal ao outro. Tenho certeza que se você olhar em volta, você vai ver isso na maioria das pessoas, né? Então, olhe com mais carinho para ti e para as outras pessoas, né? Porque a gente não deve se punir totalmente pelos erros que cometemos, nem pelos erros que as outras pessoas cometem. E a gente se frustra várias vezes, principalmente tentando ser bom, né? Então, se tentando ser bom a gente vacila, imagina quem só está sobrevivendo, né? Então é isso. Eu deixo meu desejo de amor, carinho. Mais uma vez eu peço, contem as suas histórias para mim. Eu gostaria muito que isso fosse uma conversa mesmo e não um discurso, né? Eu espero que de alguma forma o que eu penso, o que eu vivo possa, né, levar numa menorzinha parte ou algum carinho para alguém. E porque eu recebo isso de várias formas no meu dia, seja num vídeo, num filme, numa palestra, num livro que de alguma forma chegou até mim, né, magicamente colocado em minha vida por Deus, né? Não acredito mais no acaso. Obrigado, gente. Tenham aí um excelente dia, uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos.